Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno da Bahia. Antes das notícias, se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Depois de uma reunião na CBF, Pedrinho chama presidente do Urubu de arrogante e prepotente e critica bravatas do dono do Botafogo. Veja. Que não é, obviamente, organizado pela CBF. Eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa, um antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei estar calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram o clube? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido porque hoje foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. Então, o clube hoje ele não tem mais... Os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, ele não tem capacidade para gerir uma liga, por diversos aspectos. O primeiro é o que eu te falei, que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte do meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa, na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de uma geração de receita, é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases.
Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Corinthians anuncia a contratação de Fernando Diniz, ex-Vasco, e o treinador já tinha dado como certo a ida de Bruno Lazzaroni para ser seu auxiliar. Porém, o auxiliar técnico do Vasco não aceitou o convite de Diniz, por gratidão a Pedrinho, e segue no Vasco. Vasco considera propostas por Master baixas e adota paciência. Após o fim do contrato com a Betfair, o Vasco entende que as ofertas estão abaixo do desejado, ainda mais com a chegada da Nike. A estratégia é clara: paciência para fechar o melhor acordo possível. Com time reserva, o Vasco estreia na Sul-Americana contra o Barracas Central nesta terceira às 19 horas na Argentina, só com Paramount+.